esse primeiro momento, tá bom? A ideia aqui é nós trabalharmos algumas coisas que são importantes, relevantes no nosso mundo, porque são organismos, né, que os homens produzem, que os homens constroem para tentar se organizar no planeta como sociedade, para viver bem em harmonia, para viver em paz, para ter leis que organizem o sistema econômico mundial, situações de guerra, situações da infância, da fome, da educação. Então, essas corporações e organismos internacionais diz respeito a isso, né? E foi criado pela humanidade, para tentar auxiliar a humanidade. Nem sempre elas funcionam como deveriam funcionar, nem sempre elas fazem o papel que elas deveriam realizar, porque o próprio homem boicota o que ele mesmo realiza, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar de 5 grandes corporações ou organismos internacionais, tá bom? A primeira bandeirinha lá em cima com o mapa da Terra é a ONU, o da estrela é a OTAN, depois o World Trade Organization, que é a Organização Mundial do Comércio, o Conselho de Segurança da ONU e a Unicef, tá bom? Cada um desses órgãos tem funções específicas, tá bom? Eles agem no mundo com os objetivos próprios, com coisas a delimitar e marcar para o planeta, conforme realmente eles são, com o interesse deles, tá? Então, ó, esse é o primeiro momento da gente. Primeiro, vamos saber o que é a ONU, tá? Aqui como está descrito, ó, a ONU, Organização das Nações Unidas, é uma entidade internacional, com sede na cidade de Nova York, ou seja, lá nos Estados Unidos, tá? E composta por 193 países membros, quer dizer que quase todos os países do mundo, sem exceção, fazem parte da ONU, ou são membros da ONU, tá? Isso é importante. Mas dos quais 51 fizeram parte da sua fundação, tá? Foram os países que organizaram e fundaram e formaram a ONU, tá? Entre eles o Brasil. Essa entidade foi fundada em 24 de outubro de 1945. Detalhe, ó, outubro de 1945, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Então, ó, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, a ONU foi pensada, foi organizada para substituir uma liga que existia antes, que era a Liga das Nações, uma outra organização, tá? Porque essa Liga das Nações ela foi criada com o mesmo intuito e objetivo da ONU, de manter a paz, de organizar, de evitar guerras. Esse era o objetivo da Liga das Nações. Porém, ela não conseguiu fazer o que ela tinha que fazer, que era evitar os conflitos, que era evitar as guerras. E o que aconteceu? Nesse período em que ela estava em funcionamento, em que a Liga das Nações funcionava, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então ela perdeu poder, ela perdeu força. Entenderam? Então a partir daí, sim, depois da Segunda Guerra Mundial, com os países da aliança derrotaram os países do eixo, aí sim, aí eles começaram a pensar numa nova organização, que fosse mais abrangente que a Liga das Nações. E por isso, então, a ONU foi criada. Tá? Quais são os objetivos da ONU? Ó, os objetivos da ONU giram em torno da promoção da paz entre as nações. Muitas vezes ela falha. Além de deliberar sobre questões concernentes à segurança, à diplomacia, à cooperação internacionais, atuando em processos de negociações de paz ou na atenuação dos efeitos de conflitos armados em qualquer parte do mundo. Então a ONU tem esse papel de tentar manter a paz, de tentar se organizar, impedir que crimes de guerra aconteçam, coisas, sabe, abomináveis no planeta aconteçam. Apesar de ela não ter conseguido muita coisa, não. Mas consegue algumas vezes, tá bom? Os dois principais órgãos que estruturam essa organização, ou as Nações Unidas, ou a ONU, é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU. A Assembleia Geral, gente, ela é composta por todos os países membros. Então lá eles deliberam sobre várias situações do planeta. Situação de fome, de educação, de doenças, e esses países votam. 2/3 dos países membros votando a favor do projeto, aquele projeto é aprovado e ele começa a ser executado, tá? Mas precisa de 2/3 dos votos, ou seja,
né? 2/3 de todos os países que estão ali reunidos tentando organizar as coisas, tá? E o outro organismo dentro da ONU, que também tem um poder diferente, é o Conselho de Segurança da ONU. São instâncias diferentes, tá bom? Com a Assembleia Geral, ela representa todos os países membros e ela é uma Assembleia formada por todos os países membros. Já o Conselho de Segurança da ONU, ele não é formado assim. E nós vamos ver mais adiante aqui, tá? Ó, que são as instâncias máximas decisórias desse organismo internacional, tá? A ONU, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU. A Assembleia Geral é composta por todos os países membros da ONU, como eu acabei de falar, que debatem e deliberam sobre os mais diversos temas internacionais, como ajudas, cooperações e ações diplomáticas, de modo que cada Estado possui um voto para aprovação das decisões, né, que eu falei, dos projetos que eles deliberam lá. A votação tem que ser por maioria qualificada de 2/3 dos votantes. Então, 2/3 de todos os países votantes para o projeto ser aprovado. No entanto, olha aqui que interessante, a Assembleia Geral encontra-se, de certo modo, subalternizada perante o Conselho de Segurança, ou seja, dos dois órgãos aí, o mais importante, o que tem mais poder, é o Conselho de Segurança da ONU, e não a Assembleia Geral, tá? Esse Conselho de Segurança, olha, é composto por apenas 5 países permanentes, ou seja, dentro do Conselho da ONU, 5 países são permanentes. Como é um Conselho de Segurança e vai lidar com assuntos militares, assuntos de guerra, de conflitos, então escolheram aí os 5 países, teoricamente, os mais poderosos militarmente, belicamente, os países que possuem mais armas, que possuem mais poder militar, que têm as suas forças armadas muito mais bem preparadas e com recursos maiores. Então, por isso, são eles que fazem frente a esse conselho, tá? Esses 5 países são aqui, ó. São os Estados Unidos da América, a China, a França, a Inglaterra e a Rússia, tá bom? Além desses 5 que são permanentes, o Conselho de Segurança da ONU tem mais outros 10 países, é formado por mais 10 países. Só que esses outros 10 países, eles não são permanentes, eles são rotativos. Ou seja, de período em período, esses 10 países são trocados por outros 10 países, tá? Agora, eu não me recordo se o Brasil já participou do Conselho de Segurança da ONU ou não, mas tinha vontade de participar durante um tempo atrás. Não sei se conseguiu participar, mas uma hora vai participar também, tá bom? Mas eles são rotativos e eles têm pouco poder de voto e de veto, tá? Quem tem mais esse poder de vetar alguma coisa ou de votar alguma coisa são 5 países permanentes. Estados Unidos, China, França, Inglaterra e Rússia. Então, essa é a base, mais ou menos. O Conselho de Segurança é muito importante, porque ela delibera sobre guerras, ela delibera sobre conflitos, sobre o que vai acontecer, porque nós temos que entender o seguinte: numa guerra, existem regras, existe lei. Numa guerra. Um país, para fazer guerra com o outro, ele precisa, primeiramente, passar pelo crivo do Conselho de Segurança da ONU. Ele pede praticamente uma autorização para poder atacar outro país, tá? Ele tem que marcar uma data de ataque, ele tem que avisar o outro país que aquele país não se render, ele vai atacar de qualquer maneira. Então essa é a ideia mais ou menos do Conselho de Segurança da ONU. Então, ó, para a gente poder entender direitinho, numa guerra existem leis que asseguram para que a guerra não atinja as pessoas ou os cidadãos, as pessoas que vivem comumente, os civis numa guerra. Então, os civis não podem ser afetados, os civis não podem ser mortos e assassinados por um exército, tá? Então, por isso é que se avisa antes, para que a população civil possa se deslocar e o exército daquele país que vai ser atacado é que vai enfrentar o outro exército. É assim que funciona numa guerra, tá bom? Mas entender que eles avisam para que a população civil possa se deslocar de lá, sair de lá e ir para outro lugar, tá bom? Porque vamos pensar, antigamente as guerras não funcionavam assim. Uma guerra, por exemplo, quando alguém invadia algum castelo, ou ia tomar alguma cidade, ou alguma aldeia, né? Quando um exército ia atacar o outro, eles não avisavam. Praticamente eles iam lá de madrugada, vamos atacar de madrugada que eles não vão perceber nada. A gente chega e consegue vencê-los. E desta maneira, muitas vezes, eles acabavam, assassinavam ou disseminavam, né, uma população inteira. Matavam homens, crianças, velhos, todo
todo mundo daquela etnia ou daquele grupo era morto pelo exército inimigo. Então, isso era um problema muito sério, que com a resolução e com a ordem e com as leis que foram determinadas para ele, isso passou a fazer o seguinte: a partir daí, a guerra agora tem uma ordem, tem leis. Por exemplo, um soldado não pode atirar no outro soldado se aquele soldado estiver desarmado. Se aquele soldado estiver se rendendo, ele se rendeu, então ele é um prisioneiro de guerra, mas ele não pode ser assassinado a sangue frio. Ou seja, um outro atirar nele, ele desarmado. Seria um assassinato a sangue frio. Entendeu? Então, porque isso não é legítima defesa. A legítima defesa só ocorre quando você está em situações iguais, pares, tá? Quando um tem uma arma, outro tem outra arma. E quando você ataca, você está fazendo, sim, uma legítima defesa. Isso numa guerra. Então, a gente poder entender direitinho. Então, o papel da ONU, que é encabeçada também, que é formada por esses dois conselhos aqui, né, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU, a ONU tenta manter a paz mundial. Muitas vezes consegue e muitas vezes não consegue. Principalmente por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos normalmente ele tem um poder de veto e um poder de fazer as coisas muito maior que o dos outros países. Tá? Então quando eles acabam decidindo fazer uma guerra, invadir um país, muito dificilmente eles vão voltar atrás. Dificilmente eles não vão fazer, mesmo que os outros vetem. Normalmente, sempre um vai contra o outro ali dentro do grupo permanente, né? É uma rivalidade que eles têm, até pelo poder militar que eles exercem no planeta. Entenderam? Por isso que no mundo de hoje, você precisa ter, para você ser uma potência mundial, né, desse tipo aqui, como esses 5 aqui são, você precisa ter o quê? Um exército muito forte, uma força armada muito bem preparada, muito bem estruturada. E para isso requer dinheiro, é um gasto muito alto com o exército. Os Estados Unidos é o país que mais gasta em armamento. Por isso eles têm os melhores armamentos. Entenderam? Até aí, tudo bem? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é o seguinte, ó. Como diz aqui, é uma organização intergovernamental formada por 30 países que se ajudam mutuamente em termos políticos e militares. Criada no contexto da Guerra Fria, em 1949. Ó, atente-se. Essa organização ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, quando começa uma rivalidade bipolar aí entre Estados Unidos capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas socialista. Então, é quando surgem dois blocos mundiais, por exemplo, dois mundos, né, no planeta. O bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos e o bloco socialista comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Tá? A União Soviética era formada pela Rússia e por aquelas repúblicas que estão próximas a ela. O Cazaquistão, a Lituânia, a Letônia, o Azerbaijão, a Bielorrússia. Eram as repúblicas que juntas, né, unidas, formavam uma União Socialista. Então, por isso, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entenderam? E esse é o ponto principal e importante, entender isso. Então, nós tínhamos, a partir de 49, né, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um período chamado de Guerra Fria. Justamente por quê? Porque as duas potências militares daquele momento, Estados Unidos e a União Soviética, eles eram inimigos, eles espionavam um ao outro constantemente, mas eles nunca se atacaram, eles nunca provocaram uma guerra em que os dois fizessem frente, tá? Eles nunca se combateram frente a frente. Mas a ideia deles era fazer o quê? A União Soviética garantir para que os países tivessem a liberdade de escolher entre socialismo e capitalismo, e os Estados Unidos ajudando para manter o capitalismo. Então, muitas guerras aconteceram no mundo por causa desses dois países aqui, tá? A guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a guerra do Afeganistão, as armas em Cuba. Muitas situações que surgiram no planeta foram influenciadas por essas duas nações. Quando elas não estavam no fronte de batalha, atacando lá mesmo, fazendo a guerra lá mesmo, mas elas estavam por trás vendendo armas aos outros, entenderam?
Então, na Guerra do Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos foi até o Vietnã impedir que o Vietnã se tornasse um país socialista. Mas os Vietcongues, eles foram treinados pelos russos e receberam armas da União Soviética para enfrentar os americanos. E esta guerra eles venceram, porque o exército vietnamita, o Vietcong, eles usavam estratégias de guerrilha, porque eles eram uma floresta. Então eles venceram os americanos justamente por isso, porque os americanos andavam de uma maneira mais lógica dentro de uma guerra, enquanto eles não, eles eram guerrilheiros. Então eles conseguiram vencer o exército americano e o Vietnã, a partir daí, passou a ser um país socialista também. Entenderam? Então, para a gente poder entender que essa organização, o que foi então? Quando surgiu esses dois blocos mundiais, capitalista e socialista, os países capitalistas, né, protagonizados pelos Estados Unidos, eles decidiram montar uma organização em que eles juntariam os países poderosos da Europa militarmente e fariam um pacto, né? Então essa organização do Tratado do Atlântico Norte nada mais é que uma organização em que os países membros estavam ali para não ser atacado por mais ninguém. Qualquer país que viesse de fora desse bloco e ameaçasse um desses países da OTAN, ele seria atacado por todos. Então atacou um, atacou todos. E todos entrariam na guerra. Então essa era uma ideia de proteção mútua, tá? De se proteger contra os inimigos de fora. Ou, por exemplo, a União Soviética. Já a União Soviética, com os países socialistas, eles fundaram o Pacto de Varsóvia. Ou seja, é a mesma coisa da OTAN. Era a ideia de se juntar os países socialistas num bloco e eles se defenderiam do outro bloco, da outra organização. Então é essa a ideia deles fazerem também, tá? Mas não falando como estamos falando da OTAN, a OTAN mais ou menos é isso, tá? O que é a OTAN? É uma organização intergovernamental formada por 30 países que se ajudam mutuamente em termos políticos e militares. Criada no contexto da Guerra Fria em 1949. Essa organização tem como um dos seus pilares garantir a segurança de seus países membros, tá vendo? Garantir a segurança. Bateu nenhum, apanhou de todos, mais ou menos assim. Que pode ocorrer de forma diplomática ou com o uso de forças militares. Vale lembrar que em inglês a sigla de OTAN é NATO, North Atlantic Treaty Organization. A história da OTAN aqui agora, A OTAN foi fundada no contexto da bipolaridade, tá? Então, o mundo bipolar é o mundo quer dizer dois mundos, dois mundos. Bipolaridade da Guerra Fria, em 1949, que envolveu Estados Unidos e a União Soviética em conflitos ideológicos e políticos. Como uma espécie de ajuda mútua entre países banhados pelo Oceano Atlântico e localizados no Hemisfério Norte, a OTAN surgiu após uma grande guerra mundial e a explosão de movimentos nacionalistas, uma das causas da Segunda Guerra. Tá? Então, porque a gente sabe muito bem, né, que o movimento nacionalista foi quem praticamente gerou a Segunda Guerra Mundial. O nacionalismo alemão, né, de querer dominar, de querer se mostrar novamente ao povo, porque foi um povo muito humilhado depois da Primeira Guerra Mundial. Sofreram muitas perdas e danos os alemães. Então eles se ergueram como um nacionalismo exacerbado. Exacerbado por quê? Porque era como se nós somos os melhores, os alemães dizendo, né? Nós somos os melhores, nós somos os tais, e os outros é o resto. E os outros, eles podem ser... Eles não têm o mesmo valor que a gente. A vida deles não tem o mesmo valor que a nossa. Então, quer dizer, a raça ariana, né, os nacionalistas, os nazistas, assim chamados, eles eram muito mais radicais nesse sentido. Então, por isso que aconteceu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Os campos de concentrações, milhões e milhões de mortes na guerra, mesmo na União Soviética, lá na Rússia, quando eles tentaram caminhar para lá, e aí por diante. A gente sabe um pouco dessa história aí, né? Então, aqui... essa ajuda, né, envolvia inicialmente assuntos militares e econômicos, a fim de conter-se a expansão do socialismo na Europa. Então, tá vendo? Era barrar o socialismo ocidental e aumentar-se a influência capitalista na mesma localidade. Como o embrião da OTAN, foi assinado em 1948 o Tratado de Bruxelas, né, protagonizado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Bruxelas é a capital da Bélgica, tá? E Reino Unido, além de outros países europeus. O objetivo desse tratado era a segurança militar dos envolvidos,
com a política da segurança coletiva e ajuda concomitante. No ano seguinte, em abril, foi assinado nos Estados Unidos o Tratado de Washington, que oficializava o surgimento da OTAN e a entrada de novos países nos anos seguintes, como o Canadá, a Alemanha e a Espanha. Tá? Então, quer dizer, esses países também foram entrando aí na OTAN, fazendo parte da OTAN, mesmo a Alemanha, porque a Alemanha, até hoje, ela tem restrições com relação à sua força armada. Tá? As suas forças armadas, ela tem restrição. Para os países que fizeram guerra, o Japão, a Alemanha, né, a Itália que participou, eles têm certas restrições militares. Eles não podem, eles assinaram acordos em que eles não podem desenvolver certas armas de destruição em massa. Então essa é uma lei que eles têm que seguir. E foi assinado e tá lá organizado, tá? Então existe uma poda ainda, né, uma interferência nesses países. Além dessa cooperação militar entre os países envolvidos na organização, a OTAN foi criada também para contribuir com uma integração política europeia. Isso porque duas grandes guerras aconteceram no continente, por rivalidades entre governos. E uma aliança poderia impedir uma terceira guerra. Então, até os países da OTAN europeus, que também tinham uma rivalidade entre si ali, França e Inglaterra, Espanha e Portugal, Espanha e Itália, né? Os alemães e os franceses, sempre teve uma rivalidade. Então, para impedir uma terceira guerra e uma guerra entre esses países, porque foi lá que começou a guerra também, a Segunda Guerra Mundial, e a primeira também, então foi bom colocá-los na organização, porque assim poderia ser debatido mais as queixas deles, os problemas que eles tinham. Tá? Operações militares, da OTAN, tá? Os países membros da OTAN fornecem parte de seu contingente militar, da sua população militar, para eventuais ações desse porte, uma vez que a organização não possui força militar própria, tá? Ademais, grande parte das operações realizadas pela OTAN desenvolve-se no hemisfério norte, como no Afeganistão, do Kosovo, norte da África, Oriente Médio, entre outros. Quer dizer o seguinte, a OTAN, como é formada por vários países, quando eles têm que estar em algum país, organizando politicamente aquele país, tomando conta de alguma situação que é complicada para aquela população daquela região, a OTAN então envia um exército que não é dela, mas é parte de cada exército de cada país que forma a OTAN. Então cada país manda um pouquinho. Viu o que aconteceu agora no Afeganistão? Né? Foi isso que aconteceu. Quando os americanos decidiram sair de lá, aí saiu os alemães, saiu os espanhóis, saiu os italianos, saíram os belgas, saíram, né, os ingleses, saíram os franceses, quer dizer, eram os países que fazem parte da OTAN. E quando os Estados Unidos decidiu sair agora do Afeganistão, todo mundo saiu junto, tá? Porque todos faziam parte da OTAN. Então a OTAN é que estava lá no Afeganistão, tá? Durante a Guerra Fria, a OTAN não saiu do papel, com reuniões administrativas e diretrizes a serem tomadas pelos seus membros. Ou seja, não houve ações militares nesse período. Contudo, após 1990 e a onda de guerra civil desse período, a organização entrou em cena de novo com a invasão do Kuwait pelo Iraque. Aviões foram enviados para a Turquia para segurar o sudeste do país. Ou seja, a OTAN, muitas guerras acontecem, né? E a OTAN vai tentar defender o outro, proteger o outro país. Então, é uma dessas coisas que a OTAN faz também. Houve intervenção da OTAN também na Guerra da Bósnia, com a dissolução da antiga Iugoslávia em 1992. A Guerra da Bósnia foi muito sangrenta, né? Foi uma guerra assim, de muito assassinato a sangue frio, de extermínio de etnias, né? Muito complicado. Foi uma guerra assim, muito dura e muito cruel. Além de ter cooperado militarmente além de ter cooperação militar entre seus países membros, a OTAN também contribui com a Organização das Nações Unidas, com a ONU, intervindo em áreas consideradas perigosas por esta organização. Então, quando a ONU vê que existe uma situação de algum país, né, que precisa de uma força militar, então entra-se em acordo a Organização das Nações Unidas com a OTAN para tentar resolver esse problema. No século XXI, a OTAN envolveu-se em missões no Iraque, em 2004, no Afeganistão, em 2003, interviu na pirataria no Golfo de Aden e no Oceano Índico, além de missões durante a Primavera Árabe, como na Líbia em 2011, ou seja, a guerra dos países árabes lá, que ocorreu também, foi muito complicado. Organização Mundial do Comércio, né? Essa é uma organização que também faz parte, está dentro da ONU, que faz parte da ONU. E o que é essa Organização Mundial do Comércio? Vamos ler.
é um mecanismo internacional fundado em 1995 em substituição ao antigo GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, tá bom? Existia um organismo antes, mas foi substituído, que havia sido criado em 1947. Seu atual presidente é o brasileiro Roberto Azevedo, cuja eleição em 2013 foi considerada uma vitória dos países subdesenvolvidos dentro do órgão. Não é mais o Roberto Azevedo agora, tá? Já mudou o presidente de lá. Eu não sei quem é agora, mas não é mais o brasileiro, não. Tá? O principal objetivo da OMC, da Organização Mundial do Comércio, é promover a liberalização do comércio mundial, diminuindo ou extinguindo as barreiras comerciais e alfandegárias, para facilitar as trocas econômicas em âmbito internacional. Os acordos envolvem o comércio de mercadorias, serviços e propriedades intelectuais. Com sede em Genebra, a OMC conta atualmente com 156 países membros, com destaque para a Rússia, que só ingressou como membro signatário no ano de 2012, em função da crise econômica que atingiu o país nos anos pós-Guerra Fria, e a dos impasses envolvendo a aceitação de acordos bilaterais. Entre as várias funções desse organismo internacional, destaca-se o seu papel em administrar e regular acordos internacionais e promover a ampliação de negociações, fiscalizar e julgar denúncias referentes à conduta dos países no âmbito comercial e promover ações de cooperação mundial, apesar de, em muitos casos, as decisões atenderem às dinâmicas internacionais de poder. A existência de um regime de regulação do comércio é extremamente importante para países como o Brasil, que fazem uso desse espaço para fazer valer os seus direitos. Ou seja, essa Organização Mundial do Comércio, ela tenta regular, organizar, criar decretos e leis para que o comércio mundial haja harmonicamente. Então, porque para que nenhum país abuse do outro em valor em relação a preço, a produto, e também não produza mais para vender mais barato, sabe? Quer dizer, negociar para que ele não pegar o cliente do outro, tem tudo, um monte de outras coisas assim, tá bom? Então, é como se fosse um comércio de bairro mesmo, né? Você cria os cartéis, você cria situações para que ninguém saia em prejuízo. Então, a ideia do comércio mundial também, da Organização Mundial do Comércio, é organizar as vendas, é organizar as importações e as exportações dos países, sabendo que alguém não está levando vantagem sobre o outro. Tem tudo isso. Então, essa é a ideia, organizar o comércio mundial. Agora vamos falar do Conselho de Segurança da ONU. O que é o Conselho de Segurança da ONU? A Organização das Nações Unidas, ONU, foi procedida pela Liga das Nações, né, que nós já falamos lá atrás, criada em 28 de julho de 1919, pelo Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. Sua finalidade era garantir a segurança mundial e prevenir um novo conflito global, mas falhou ao não evitar a deflagração da Segunda Guerra Mundial, que era a Liga das Nações, certo? Durante a Segunda Grande Guerra, a ONU foi idealizada, e sua criação se concretizou em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta da ONU pelos aliados, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda do Norte, China, Rússia e França, a maioria dos signatários. O Conselho de Segurança faz parte da estrutura permanente da ONU, e sua criação se deu concomitantemente com a criação da ONU. Quer dizer, a carta que se intitula Carta da ONU, além de criá-la, também criou o Conselho de Segurança da ONU. A Unicef. O que é a Unicef? É a sigla de United Nations International Children's Emergency Fund, ou Fundo das Nações Unidas para a Infância em português. Desculpe o meu inglês, tá? Este fundo foi criado em 1946 para prestar assistência às crianças europeias na sequência da Segunda Guerra Mundial. Ainda que 7 anos mais tarde se tenha convertido num organismo permanente no meio do sistema da ONU, ou seja, é um organismo que está dentro da ONU. No entanto, optou-se por se manter o seu nome Unicef, entretanto popularizado em todo o mundo. Tá? Todo mundo já ouviu falar na Unicef, né? É um organismo que não é uma ONG, tá? É um organismo que trata desses assuntos mesmo para a infância, para a juventude e essas coisas mais. Essa organização dedica-se a afastar as necessidades das crianças através de programas para fornecer alimentos, dar acesso à educação e cuidados médicos, vacinação, por exemplo, né, que não está dizendo aqui, em qualquer parte do planeta. As suas atividades valeram-lhe o reconhecimento, tendo-lhe sido atribuído o Prêmio Nobel da Paz em 1965,
com o prêmio Príncipe das Astúrias em 2006, entre outras distinções. Então, a Unicef é muito importante no mundo. Apesar que ela não tem uma ação ainda mais eficaz, mais evidente, né, mais efetiva, mas ela ajuda muito a situação de algumas crianças pobres, principalmente os continentes mais pobres, como a África, por exemplo. A Unicef faz com que seja respeitada a Declaração dos Direitos da Criança, proclamada pela ONU em 1924. Essa declaração defende que as crianças merecem que lhes sejam disponibilizados os meios e recursos necessários para o seu normal desenvolvimento material e espiritual. A Convenção sobre os Direitos da Criança, um tratado internacional da ONU, também conta com o apoio da Unicef. Esse tratado compreende 54 artigos sobre os direitos dos menores de 20 anos a serem protegidos e desenvolverem-se e participarem ativamente na sociedade. Então a Unicef tem um papel fundamental, né, em toda a criação, em toda os direitos que as crianças têm. E esses direitos são universais para todos os países, tá? Não é apenas, é para todos os países. Então são direitos universais. A criança tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito a lazer, tem direito a uma casa, tem direito à alimentação, tem direito a uma família. É isso que diz, tá? Bom, aqui acabou tudo então. Obrigado pela atenção de vocês, tá bom? E vamos já tirar as dúvidas agora, se alguém teve alguma dúvida.